Programa Ela por Elas, todas as quartas-feiras às 6h30 da tarde, às sextas-feiras às 3h30 da tarde e aos sábados às 4h30 da tarde. Realização Ministério Pão da Vida, a Igreja da Família. Programa Ela por Elas, e agradeço a você que está aí me acompanhando do outro lado. E hoje, para cumprir o nosso programa, o nosso propósito do mês de março, já que mês de março é o mês dedicado às mulheres, nós estamos entrevistando mulheres de influência e que fazem a diferença na sociedade. E hoje trouxemos aqui a Luciana Bonilauri. Luciana Bonilauri é filósofa, teóloga, professora, além de mãe, esposa e dona de casa. E hoje, com muito prazer, eu quero entrevistar esta mulher que tem marcado a sua geração. E hoje entrevistando a Luciana Bonilauri. Seja bem-vinda, Luciana Bonilauri, no nosso programa. Obrigada, é um prazer, é um privilégio poder participar desse programa, que já tem influenciado tantas mulheres. Eu espero compartilhar um pouco mais da minha experiência, da minha história e do que eu tenho aprendido. Nós temos aqui um livro que foi escrito pela Luciana Bonilauri, que foi o tema que eu escolhi para o nosso programa de hoje, Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. Eu já estou lendo o livro, quero finalizar em breve, e é um livro muito interessante que fala sobre a alma do ser humano e como o ser humano deve lidar com o sofrimento. Eu acho que é a tônica do livro, né? Luciana, qual foi a motivação maior que te levou a escrever este livro? Bom, todo ser humano passa por muitas tristezas, muitos problemas. E eu, na minha vida, já passei por uma série de problemas, de sofrimentos, de frustrações. Mas a maior delas foi quando eu me preparei para ter meu segundo filho e perdi. E para mim foi como se o mundo tivesse caído ao meu redor. Mas nesse momento Deus segurou nas minhas mãos e me disse: filha, senta e escreve um livro, porque através do teu sofrimento eu quero ajudar muitas pessoas. E nós todos sabemos que o ser humano tem 4 necessidades básicas. E você aborda sobre isso no teu livro. Eu quero finalizar, já estou lendo o teu livro. E essas necessidades básicas são o amor, perdão, aceitação e reconhecimento. Então o ser humano vive lutando para suprir as suas necessidades. Quando uma dessas necessidades não é suprida, o ser humano enfrenta a rejeição. E você também fala sobre isso no teu livro. Você citou um exemplo muito importante e clássico, bíblico, de uma pessoa que sofreu a rejeição. Você falou de um personagem no teu livro. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre a vida deste personagem. Sim, eu falo no livro um pouco sobre a história de José, do Egito, que ele era uma pessoa muito sonhadora. Ele sonhava, Deus dava sonhos para ele em que ele iria conquistar coisas grandes. E os irmãos tiveram tanta inveja dele que ele foi vendido como escravo, colocado numa prisão, passou fome, dor, ficou totalmente rejeitado. Mas Deus levanta a vida desse homem, muda a história dele. E eu vejo assim que cada exemplo de cada pessoa que Deus relata é como uma inspiração para a gente poder prosseguir adiante. O sofrimento é tão grande que nós achamos que ninguém mais no mundo passou por um sofrimento igual. Nós achamos que estamos isolados e sozinhos com a nossa dor. Mas Deus, Ele nos mostra, inclusive com esse exemplo de José, do Egito, que nós como seres humanos estamos sujeitos a passarmos por uma traição, sermos abandonados pela família, ficarmos longe numa cidade desconhecida, num país isolado da sua terra de nascença. E algo também que eu coloco no livro, que eu acho muito importante, que muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer os seus erros.
E eu acredito que o tempo que José passou por esse sofrimento, ele pôde refletir muito sobre os seus erros e ele aprendeu com o sofrimento. Eu acho que uma coisa chave na vida de José é que José era um homem que tinha um sonho. E todas as pessoas têm sonhos e projetos. E uma das dificuldades que nós, seres humanos, temos é fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. Porque há alguns abortadores de sonhos, né? Há algumas circunstâncias, até mesmo pessoas que fazem de tudo para que os nossos sonhos sejam abortados. E José permaneceu firme no seu propósito. Isso mesmo. Então, às vezes, acho que você deve concordar com isso, o sonho pode não se realizar imediatamente, porque algumas pessoas podem estar nos assistindo e elas terem um sonho que parece que está demorando para acontecer. Então, qual a palavra de motivação que você dá para essa pessoa? Olha, eu digo uma frase que eu coloquei no livro: quando as peças do quebra-cabeça não se encaixam, nós precisamos deixar que Deus seja Deus. Porque muitas vezes nós nos sentimos desanimados, frustrados, e algumas pessoas chegam até mesmo em pensar em tirar a sua própria vida, acham que não tem mais razão para existir. Mas nesse momento de aflição, de desespero da alma, há uma alternativa, a melhor: deixe que Deus seja Deus. E um outro tema que você aborda também no teu livro, você inicia o capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo de número 2, que você fala sobre a depressão, né? E nesse capítulo, vamos achar aqui para a gente se pautar por ele, você é uma breve explanação sobre a depressão, que você diz que é um inimigo invisível. E você diz aqui que a depressão, ela é frequentemente desenvolvida por alguma circunstância negativa da vida. Isso nós já tratamos aqui até num dos nossos programas. E essa depressão, ela desencadeia alguns sintomas. E isso pode prejudicar muito a nossa vida se a gente não souber lidar com eles, né? E você citou alguns aqui. Você citou a apatia, citou o sentimento de autoflagelação e autocomiseração, e também a superindagação e a culpa. Nós não teremos tempo, evidentemente, de abordar todos esses sintomas, mas poderíamos falar de 2 deles. Queria que você falasse como que a autocomiseração, ela se instala na vida da pessoa e como lidar com ela, assim, em breves palavras. Na verdade, a autocomiseração, quando você dá uma ênfase ao sofrimento maior do que ele merece. Na verdade, todos nós passamos por um sofrimento. Até algo interessante que eu marquei aqui no meu livro, que a tristeza é um sentimento intrínseco a todo ser humano. O que isso significa? Que todos estão sujeitos à tristeza. Só que quando nós repensamos a dor, pensamos uma e outra vez essa dor, nós nos entregamos a esse sentimento de uma dor tão grande, como eu estava falando agora há pouco, que é como se ninguém mais sentisse a dor que estamos sentindo. Então ela se torna uma autocomiseração. Nós pegamos as nossas misérias, a nossa dor, o nosso sofrimento, e continuamos repensando essa dor, dizendo: não tem jeito, não tem cura, não tem solução, essa dor vai continuar perpetuando sobre a minha vida enquanto eu tiver fôlego de vida, não vai acabar. E esse é o perigo, que muitas pessoas, muitas vezes, tentam o suicídio, porque ficam repensando a dor e os sonhos se acabam. A pessoa esquece de sonhar com um futuro melhor, com uma esperança. E, na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus tem um futuro e uma esperança para nós. Algo também que eu coloquei aqui, que se torna uma ausência de satisfação pessoal, porque nós nos deparamos com a nossa fragilidade e tem muitos problemas que realmente ao ser humano é impossível ter uma solução. Nós não conseguimos solucionar. E é nesse momento que entra Deus. Quando você entrega esse sentimento de autocomiseração, dessa dor insuportável da alma, aos pés de Jesus. Uma frase que você cita dentro desse tópico da autocomiseração, você diz que é uma frase que alguém elaborou, que quando nós não temos uma cruz pesada para suportar, nós a fabricamos com 2 palitos, né? Então o ser humano, ele tem também a necessidade de ter algo para se apoiar.
e de repente para culpar aquilo pela sua situação. E é uma forma dele alimentar também esse sentimento de autocomiseração, né? É verdade. E a Bíblia Sagrada, ela tem uma resposta para isso, né? E eu sei que muita gente está nos assistindo e pode estar tendo esse sentimento, esse sintoma, pode ter passado por uma crise. Você pontua muito bem aqui um texto que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, nada melhor que o ser humano sentir prazer em toda e qualquer situação. Não que ele vai agradecer e vai falar, não, eu sou feliz, eu amo sofrer, porque não é um masoquista. Mas ele tem que saber passar por ela sem se culpar por aquilo, né? É verdade. E daí vem o outro sintoma que eu quero que você comente um pouquinho. Fale um pouquinho sobre a culpa. Como lidar com a culpa, a relação entre a culpa e o sofrimento, e como lidar com a culpa que se instala na gente. Sim, na verdade, nós, como seres humanos, nós achamos que o sofrimento, nós esquecemos que o sofrimento é momentâneo. E muitas vezes nos sentimos culpados pelas decisões erradas, por algo de bom que talvez deveria ter feito num determinado momento da vida e acabou passando aquele momento, ou talvez a pessoa tenha morrido, não tem mais como consertar esse relacionamento. E geralmente pessoas que tiveram um mau relacionamento, uma história inacabada, principalmente com pessoas que já faleceram, elas têm mais dificuldade em se perdoar. E na verdade, quando você compreende o que a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende esse amor de Deus que é imensurável, esse amor de Jesus que perdoa o nosso pecado. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. E esse perdão dos nossos pecados nos torna limpos diante de Deus. Claro que nós temos consequências, temos que lidar com muitas consequências pelas decisões erradas, pelas atitudes erradas. Mas a culpa não deve ser um sentimento guardado no nosso coração, porque se Deus nos perdoa e não nos culpa mais, nós não podemos nos achar melhor do que Deus para dizer, não, eu não me perdoo. Eu vou carregar o resto da vida esse sentimento. Nós precisamos realmente abandonar esse sentimento, é uma decisão. E eu acho que quando a gente passa por esse tipo de luta, é interessante você fazer alguns exercícios. De repente você ir a um hospital, né, a um orfanato, e você verificar que há pessoas que estão vivendo situações muito mais sérias do que a tua, e às vezes você está potencializando um sofrimento, quando na realidade a aceitação daquilo e lidando com aquilo da maneira como você expõe, é muito mais fácil, porque você usa recursos psicológicos, mas ao mesmo tempo também recursos espirituais, né, e bíblicos. E eu acho que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Agora, para a gente finalizar, sobre o capítulo 4, quando você fala capítulo 5, que você fala da experiência que você teve com a tua irmã, Jennifer, né? Sim. Que passou por algo assim miraculoso. Fale um pouquinho sobre esse testemunho para os nossos telespectadores. E é uma alegria, que hoje eu posso falar que é uma alegria. Mas no momento que eu passei, realmente o mundo tinha desabado ao meu redor. A minha irmã, com 22 anos, ela foi como missionária para a África. E ela tem um coração para a África. Hoje, se perguntam para ela, você quer voltar para a África? Ela diz, eu quero. Se ela pudesse, ela estava na África novamente. Mas o que aconteceu com ela foi quando ela voltou para o Brasil, ela começou a passar mal dentro do avião. E se ela tivesse passado mal um pouco antes de entrar no avião, no aeroporto, eles nem deixam mudar de país, porque a doença que se pega no país tem que ser tratada naquele país. E ela veio para cá com todos os tipos de malária que existem, os 3 tipos de malária que existem no mundo. E um deles é a malária hemorrágica, que para cada gota de sangue da minha irmã, ela tinha mais de 100 mil malárias, ovos de malária. E à medida que a febre ia passando de 40 graus, essa malária ia corroendo todos os órgãos do corpo dela. Até que ela já não tinha mais fígado, isso em 24 horas aconteceu.
e ela estava internada no HC de Curitiba. Hoje ela é uma lenda naquele hospital. Mas quando isso aconteceu, eu morava em Guarapuava. E levava mais ou menos umas 3h30. Eu não vou contar todos os detalhes que vocês vão ver no livro. Mas levava mais ou menos umas 3h30. E no percurso da viagem, eu estava com meu marido e a minha filha. E eu chorava desesperadamente. Eu falava, mas por que isso está acontecendo com a minha irmã? Ela estava servindo a Deus, ajudando crianças carentes com AIDS. E algo incrível que aconteceu dentro do meu coração, enquanto eu me desesperava, eu ouvi a voz de Deus me falando, calma, fique quieto, deixe que eu seja Deus. E nesse momento eu pude dizer, Deus, se chegou o momento da minha irmã, amém, eu entrego ela para o Senhor. Mas eu fiquei quieta, não falei mais nada, e quando eu cheguei naquele hospital, já muitos intercessores nos ajudaram, muitos pastores estavam lá, e algo assim incrível aconteceu, e quando eu entrei na UTI, eu não sabia que ela já tinha entrado em óbito. Já tinha um horário de óbito, ela já tinha morrido. E o meu marido começou a orar por fôlego de vida, e eu até achei estranho, porque eu não sabia que ela estava... Eu realmente, como eu sou leiga na parte médica, eu não tinha essa noção de que ela realmente estava morrendo, estava morta já. E ele começou a orar e ele me deixou sozinho com a minha filha na UTI. E naquele momento eu fiz uma oração como de uma criança. Eu orei, Deus, se os teus sonhos não se cumpriram na vida da minha irmã, por favor, dá mais uma chance. Dá mais uma chance, que o poder do teu sangue, Jesus, limpe o sangue contaminado. E eu me lembrei de uma frase do pastor César Castelhanos, naquela semana que ele colocou na rede social, no Facebook, inclusive está no livro 365 Declarações de Poder, que ele diz, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos é o poder que tem de ressuscitar a mim e a minha família. E eu me lembrei daquele versículo, eu declarei, Senhor, eu creio nesse poder, eu creio no poder do teu sangue, eu creio no poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, que pode ressuscitar a minha irmã. E enquanto eu estava orando assim, a minha irmã deu um salto naquela cama, e os aparelhos começaram a funcionar, que eu nem sabia que não estava, apesar de eu ser capelã cristã, eu não tinha noção de que estava desligado, era só o respirador que estava funcionando. E ela deu um salto naquela cama de hospital, e naquele momento minha filha achou que ela tinha morrido, mas ali entrou o fôlego de vida novamente, ela ressuscitou. E aí chegou uma outra luta, que vocês vão ver melhor no livro, porque ela já não tinha mais o fígado, os rins, já tinha dado a lesão cerebral. Mas você não conta tudo, porque senão o pessoal não vai comprar teu livro. Verdade. Mas leiam, compre o livro que vocês vão saber o restante. Eu quero indicar o livro da Luciana Bonilauri para todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Esse livro será de grande valia e enriquecedor para a tua vida. Então, a Luciana Bonilauri vai estar fazendo uma tarde de autógrafos neste próximo sábado. Pode deixar um endereço para os nossos telespectadores? Sim. Aqui em São Paulo, na Galeria Conde de Sarzedas, na loja Adoração Viva. Eu vou estar desde a manhã, a partir das 10 horas da manhã, todo dia, no momento de autógrafo. Luciana, muito obrigada pela tua participação. Muita gente vai correr para comprar o teu livro. E como que as pessoas que estão interessadas em adquirir o teu livro, que eu tenho certeza que muita gente agora vai querer ver, pode te procurar? Você pode deixar o teu e-mail? Sim, na verdade eu tenho uma página no Facebook, que é Luciana Bonilauri, e também um canal no YouTube, Luciana Bonilauri, e você pode me deixar o teu nome, o teu telefone, o teu endereço, inbox, que eu mando na cidade onde você estiver, eu mando para você, até mesmo o país onde você estiver, que já tem outros países, tem em Miami, em Portugal, no Canadá, em Bogotá, está em vários países também. Então você pode procurar a Luciana pelo Facebook ou pelo YouTube, deixar ali o teu recado, que ela dá o retorno e ela vai fazer com que este livro maravilhoso chegue em tuas mãos. Quando o mundo cai ao meu redor, há uma solução para você. Luciana, muito obrigada, que Deus te abençoe, que este livro seja o primeiro de muitos que você vai escrever e que de fato seja um diferenciador, um divisor de águas na vida de muitas pessoas que o lerem.
Deus abençoe, muito obrigada. Eu E até a agradeço. próxima oportunidade. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Como vocês puderam ver, aqui esteve conosco Luciana Bonilaure, mas eu quero que você ainda fique comigo, que em breves segundos nós vamos estar dando uma palavra de reflexão para o teu coração. Programa Ela por Elas, todas as quartas-feiras às 6h30 da tarde, às sextas-feiras às 3h30 da tarde e aos sábados às 4h30 da tarde. Realização Ministério Pão da Vida, a Igreja da Família. Quero deixar com vocês uma reflexão breve sobre aquilo que nós tratamos neste programa e falar da vida de um personagem bíblico chamado Lázaro. Lázaro de Betânia, irmão de Marta e de Maria, amigo de Jesus. Uma família muito próxima a Jesus. Lázaro ficou doente. Jesus teve conhecimento da sua enfermidade. Só que Jesus se demorou ainda 4 dias para chegar na casa de Lázaro. E quando Jesus chegou, a situação já havia sido fatal. Lázaro havia morrido. A situação de Marta e de Maria estava como a situação destas pessoas que eu falei no início do programa. O mundo havia caído ao redor delas. O irmão querido, o irmão amado havia morrido. Naquele momento de dificuldade, de adversidade, de morte, de circunstância muito grave, muito séria, Marta e Maria ficaram desesperadas. Muito mais Marta, com toda a sua casa, para receber agora o Mestre Jesus, amigo tão querido, e elas não pouparam críticas ao dizerem para Jesus que se Jesus houvesse chegado com mais rapidez, o irmão delas não teria morrido. Neste momento, quando estas mulheres professam essas palavras, nós vemos aí uma preocupação do ser humano e uma atribuição a Deus, de um Deus que apenas faz milagre no passado. Eu quero dizer para você que está enfrentando uma situação onde o mundo caiu ao teu redor, que Deus não faz apenas milagre no passado. Deus também faz milagre no presente. Quando Marta falou para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, ela estava remetendo a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus, a soberania de Jesus, o poder de Jesus a algo apenas do passado. E muitas vezes nós escutamos isso. Não se preocupe, Jesus, Deus fez muito milagre no passado, mas talvez Ele não possa fazer no presente. Não, eu quero dizer para você que o Deus em quem cremos, a quem pregamos, Ele também faz milagre no presente. Depois, em seguida, após esta indagação, Jesus dá uma resposta. E Jesus responde a Marta e diz, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E ela agora projetou para um Deus do futuro. Queridos, nós não servimos a um Deus do passado, nem a um Deus do futuro. Nós servimos a um Deus do presente. Nós servimos a Jesus, conforme está escrito na carta aos Hebreus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é único, Ele é todo poderoso, Ele é Deus. E seja qual for a luta que você está enfrentando, seja qual for a adversidade que você está enfrentando, não importa se é um problema de enfermidade ou de morte. Quando Jesus chega na tua casa, quando Jesus chega na tua vida, a circunstância toda, ela tem que mudar. E eu quero te dizer neste momento, creia em Deus, confie em Deus, porque quando estas mulheres decidiram acreditar e confiar em Jesus, a vida delas mudou. E elas levaram Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado. Levaram até o túmulo de Lázaro. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, ele olhou, ele se entristeceu, ele chorou, porque era uma pessoa muito próxima. Então Jesus sentiu a perda de Lázaro. Mas em contrapartida, Jesus respondeu a esta perda com uma palavra de esperança, com uma palavra de solução, com uma resposta a estas mulheres ansiosas e desesperançosas. Elas não tinham mais esperança, porque Lázaro já estava morto fazia 4 dias. O seu corpo já estava se decompondo. Elas pensavam que não havia mais solução para a morte, para o problema que elas tinham dentro de casa. Mas quando chegou lá, Jesus
mandaram que fosse tirada a pedra do sepulcro onde estava Lázaro. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Eu quero te dizer uma coisa, pode ser que o teu problema esteja cheirando mal. Pode ser que já faça 4 dias, 4 meses, 4 anos, 10 anos, não importa. Se Deus chegar na tua vida, se Jesus se manifestar na tua história, se você tiver um encontro com Ele, Ele vai te dar uma ordem para que você tire esta pedra. E o que significa essa pedra? Esta pedra significa a nossa incredulidade, significa o nosso ceticismo, significa também a nossa religiosidade, significa a nossa frieza espiritual. Significa também o obstáculo que nós colocamos diante de nós para nós encontrarmos a solução do nosso problema, para nós tomarmos posse do nosso milagre. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele já sabia que o milagre havia acontecido. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora, venha fora. Certamente as pessoas que estavam ali pensavam que Jesus estava delirando. Como pode chamar um morto para fora? Ele já estava enfaixado e morto há 4 dias. Mas Jesus, Ele dá ordens na nossa vida que talvez nós não tenhamos explicações para estas ordens que Ele nos dá. Mas se Ele falar, pode obedecer, que as coisas vão acontecer, que a situação vai mudar, que o milagre vai acontecer. E depois de dizer isto, Jesus simplesmente falou uma frase: Lázaro, sai para fora. Jesus não falou assim: Lázaro, se der, sai para fora. Como muitas vezes nós fazemos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me ajudar. Não, fale com fé. Diga: Senhor, eu creio no milagre, eu creio na solução, eu creio na vitória, eu creio na provisão, eu creio na ressurreição, eu creio na cura, eu creio na solução do meu problema. Fé. Jesus, Ele falou com uma voz bem alta, bem forte, em tom bem alto. E Ele disse: Lázaro. Ele gritou, Ele bradou. A Bíblia diz que Ele não falou com uma voz tênue, mansa e delicada. Há momentos na nossa vida que nós temos que ser agressivos na oração, agressivos no clamor, agressivos na intercessão. Neste momento que você está vivendo agora, se você for agressivo no teu clamor, agressivo na tua intercessão, como diz Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Se você clamar, Deus vai te responder. E aí aconteceu um fato extraordinário, um fato exponencial. O milagre aconteceu. E diz o versículo de número 44 de João 11. Leia depois o capítulo 11 do Evangelho de João. Diz: o morto saiu. O milagre aconteceu. A situação foi resolvida. A adversidade foi solucionada. Portanto, você que está me ouvindo, eu quero te dar uma palavra de esperança. Nós ministramos aqui reflexões de esperança para o teu coração, que aparentemente parecem que elas nos confrontam, nos levam em direção a uma verdade que é a palavra de Deus. Há uma solução para você, há um milagre para você. A ressurreição vai acontecer também aí na tua casa. Que Deus te abençoe. Eu conto com você no nosso próximo programa e eu sei que Deus nessa semana vai te dar uma semana abençoada e de milagres. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Fiquem com Deus. Amém. When you speak to me, I have direction, but I woke up today and you ain't said nothing. I run, I won't stop. I gotta go, and it's all worth the trouble. Programa Ela por Elas, todas as quartas-feiras às 6:30 da tarde, às sextas-feiras às 3:30 da tarde e aos sábados às 4:30 da tarde. Realização Ministério Pão da Vida, a Igreja da Família.